Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum. Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer essa linda bolsa lateral que também serve como um porta-celular. Nós vamos usar aqui uma agulha para crochê 4 milímetros, agulha de tapeçaria para arremates, tesoura e vamos usar aqui duas cores do fio color da Supremo. Uma delas é a cor marsala. Se você não encontrar a cor marsala, pode pegar a cor Bordeaux, que é uma cor bem parecida. E vamos usar também a cor cru. Então, um novelo é o suficiente e dá para fazer diversas peças com apenas um novelo. E olha que lindo que fica esse ponto, dupla face, a gente trabalha duas partes iguais e depois a gente trabalha a união e depois fazemos esse acabamento aqui e em toda a lateral. Vamos precisar também aqui de duas argolas como essa daqui e a alça fica de sua preferência conforme você quiser. Se quiser fazer de crochê pode fazer, ou se quiser usar essa alça de couro também fica super bacana. Vamos para aula? Vou fazer uma amostra com 20 correntes. Vou voltar aqui na segunda corrente, a que está na agulha não conta, primeira, segunda, e vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo na segunda, na terceira, e assim eu vou trabalhar um pontinho baixo em cada. Então, se eu tinha correntes de números pares, voltando na segunda corrente, eu vou ter pontos baixos de números ímpares, ok? Então, eu vou ter aqui 19 pontos baixos e não 20 pontos baixos. Como lá no meu tapete, se eu tinha 70 correntes, eu fiquei com 69 pontos baixos, para que você entenda a lógica da nossa peça depois, tá? Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para a gente trabalhar na nossa peça, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo, nessa nossa peça, apenas pontos baixos. Um do ladinho do outro, para darmos sequência aqui na nossa peça. Terminei a minha carreira de pontos baixos, faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho aqui novamente. Já no primeiro ponto, aliás, aqui eu vou te dar uma dica bem legal. Ao invés de você fazer essa correntinha para virar, faça da seguinte forma: já vira a sua peça e já trabalha o seu primeiro ponto baixo. Não precisa nem fazer essa correntinha, porque daí fica mais perfeito ainda o seu trabalho, tá? E aí você trabalha novamente mais uma carreira de ponto baixo, aqui, pegando sempre as duas alças do seu ponto, até você completar toda a sua carreira. Então, as duas primeiras carreiras de base serão duas carreiras de ponto baixo. Cheguei então aqui no meu último ponto. Lembrando que o último ponto eu não vou fechar ele completo, aqui a gente vai trabalhar com 2 fios ao mesmo tempo, ou seja, eu termino a carreira, mas eu não corto o meu fio. Então, aqui vou fazer da seguinte forma, olha só, insiro a agulha, trago o meu fio, faço apenas a metade do ponto baixo, já pego a outra cor, deixo esse fio aqui do lado, já pego outra cor, trago o meu fio, viro a minha peça e já insiro a agulha nesse primeiro ponto aqui, e já faço o meu primeiro ponto baixo. Não se preocupe se aqui ficar soltinho, a gente vai ajustando depois, ok? Depois que eu fiz o meu primeiro ponto baixo da carreira, agora eu vou começar a trabalhar o meu ponto fantasia aqui. Então, eu olho aqui o meu ponto seguinte e desço lá embaixo, no meu ponto da primeira carreira, trago o meu fio e faço um ponto baixo alongado. Dessa forma aqui, ok? Esse ponto baixo alongado que eu fiz, eu vou pular ele e vou para o próximo e trabalhar apenas um ponto baixo no seguinte. Depois eu olho o meu ponto seguinte aqui, desço com a agulha lá embaixo no ponto seguinte e faço novamente outro ponto baixo alongado, dessa forma. Esse ponto baixo alongado que eu fiz, eu pulo ele, que é esse que está aqui, e vou no seguinte e faço um ponto baixo. Desço novamente lá embaixo, no meu ponto seguinte, faço outro ponto baixo alongado. Ponto baixo no seguinte, ponto baixo alongado lá embaixo,
pulo ele, ponto baixo no seguinte. E assim eu vou trabalhando até completar toda a minha carreira. Você vai notar que ele vai ficando dessa forma aqui. E aí daqui a pouco a gente tem o resultado que a gente precisa aqui na nossa peça, que é o que eu mostrei no início do vídeo para você. Então aqui eu vou trabalhando dessa forma até chegarmos ao final da carreira. Como essa aqui é uma amostra, eu vou trabalhando com você os meus pontos, né? Olha só, aqui no penúltimo ponto. E o último ponto, eu entro aqui nas duas alças do meu ponto baixo, faço um ponto baixo. Viro a minha peça, entro aqui no meu primeiro ponto baixo, já trabalho um ponto baixo. E aí aqui nesta segunda carreira na cor marsala, a gente trabalha um ponto baixo para cada ponto baixo de base que eu tenho aqui. Mesmo o ponto baixo alongado, não tem problema. Trabalho um pontinho baixo para cada ponto de base aqui da minha carreira. Ele vai ficando dessa forma aqui. Na carreira seguinte, que é agora que a gente vai retomar a cor cru, que nós vamos começar a ver o trabalhado do nosso ponto. Então, é a partir da quinta carreira que a gente tem esse detalhe aqui, ok? Então, aqui estou no meu penúltimo ponto, no meu último ponto, insiro a agulha ali nas duas alcinhas do ponto, trago o meu fio. Deixo a cor marsala, pego a cor cru, trago ele aqui para cima e finalizo. Viro a minha peça, trabalho o primeiro ponto baixo com a cor cru e o segundo ponto baixo com a cor cru. Então, tenho 2 pontos baixos, ok? Laço meu fio, venho aqui dentro desta alça e desta alça aqui. Trago meu fio por elas e faço um ponto alto. Pulo este ponto que está aqui atrás e vou no seguinte. Faço um ponto baixo. Laço meu fio, pego esta alça da carreira de baixo e esta daqui. Trago o meu fio e faço um ponto baixo. Pulo este ponto que está aqui atrás, que faz a vez do ponto alto ali, ponto baixo no seguinte. Laço o fio, ponto alto nas minhas duas alças aqui. Laço, passo 2, laço, passo 2, faço meu ponto alto. Pulo meu ponto ali atrás, ponto baixo no seguinte. Vou trabalhar dessa forma até completar a carreira. Chegando aqui no final da carreira, olha só como fica. Então, tenho 2 pontos aqui, trabalho ponto baixo no penúltimo e ponto baixo no último ponto, desta forma aqui. Viro a minha peça, ponto baixo no primeiro ponto, no segundo e assim por diante. Um ponto baixo em cada ponto de base da carreira anterior. Cheguei aqui no último ponto, fiz a minha carreira toda de pontos baixos, não termino o último ponto, deixo a cor cru, retomo a cor marsala e fecho. Viro a peça, trabalho novamente. Um ponto baixo para começarmos na cor marsala, identifico o meu segundo ponto e desço lá na base dele, faço o meu ponto baixo alongado. Ponto baixo no próximo ponto, desço no seguinte, ponto baixo alongado. Esse que eu desço do ponto baixo alongado, eu sempre vou pular ele e vou no seguinte fazer ponto baixo, para que eu não aumente a minha peça, certo? Então, se eu fiz o ponto baixo alongado, automaticamente eu já tenho um ponto baixo aqui, eu vou para o seguinte. Sempre trabalhando dessa forma, um ponto baixo alongado e um ponto baixo.
um ponto baixo alongado e um ponto baixo. Assim eu vou trabalhando por toda a minha carreira, desta forma. Olha só como vai ficando. Nesse primeiro momento ela parece estranha, aí depois quando a gente vem com a carreira no cru, a gente faz essa divisão aqui, onde ele se abre, e a gente tem esse efeito que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai trabalhar aqui um ponto baixo alongado e um ponto baixo. Para finalizar aqui a nossa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo para fechar. Viramos a peça e retomamos fazendo uma carreira de pontos baixos até o final da carreira. Então, são sempre 2 carreiras de cada cor, para depois retomarmos a cor seguinte. Chegando aqui ao final da carreira, deixo a cor marsala, retomo a cor cru, para terminar aqui essa minha carreira, viro a peça e trabalho 1 e 2 pontos baixos para começar. Desta forma aqui. Laço o meu fio, venho nesta alça aqui e na alça seguinte, trago o meu fio e faço um ponto alto. Este ponto alto que eu fiz, eu pulo esse ponto que tá aqui atrás e faço o ponto baixo no seguinte. Laço o meu fio, ponto alto, pegando essas 2 alças, pulo este ponto em que eu fiz o ponto alto e trabalho dessa forma. Então, vou trabalhar nessa carreira toda, fazendo assim, até chegar ao final. Chegando ao final da carreira, então terminei ali, aí a gente trabalha para virar mais uma carreira de pontos baixos. Então, a carreira de volta, a carreira do avesso, né, independente de qual cor seja, sempre será de pontos baixos. Se for a cor crua, a cor marsala, ou independente a cor que você estiver trabalhando, ela vai ser a cor, a carreira de pontos baixos, tá? Você sempre vai trabalhar pontos baixos na sua carreira do lado avesso. Chegando aqui ao final, a gente retoma a cor marsala, não termina o ponto, passa o fio e começa a fazer o nosso ponto. Ponto baixo no primeiro ponto, e aí a gente já inicia fazendo o nosso ponto baixo alongado. Descemos aqui embaixo, já fazemos o primeiro ponto baixo alongado. Ponto seguinte, ponto baixo alongado no seguinte, ponto baixo no próximo, ponto baixo alongado, ponto baixo no próximo, ponto baixo alongado. Dessa forma aqui, a gente vai trabalhando até completarmos aqui as nossas carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui algumas carreiras dessa forma aqui. Daqui a pouquinho, eu volto para mostrar um pouquinho para vocês mais o resultado. Trabalhei aqui algumas carreiras, então você vai notar que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos aqui na cor marsala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E fiz apenas uma carreira na cor cru, certo? Que é o nosso ponto relevo, para poder finalizar a carreira. Então, feito isso, eu vou cortar o meu fio, eu vou deixar isso aqui bem longo, tá? Para eu poder arrematar. E todos os outros fios eu vou arrematar. Esse daqui também eu corto. E aí eu vou fazer outra peça exatamente igual essa. Então, para você ter uma noção aqui de tamanho, essa peça aqui, ela ficou com 20 centímetros até o momento. Então, a gente tem aqui, ó, 20 por 14. Mas claro que ela vai aumentar, tanto na largura quanto no comprimento, que a gente ainda não acabou. Mas só para você se basear aí na sua peça.
ok? Agora você pode pausar o vídeo nesse momento, voltar lá no início do vídeo para fazer outra peça como essa daqui. Terminei as minhas 2 peças, elas estão aqui exatamente com a mesma quantidade de carreiras. Já fiz aqui os meus arremates e deixei apenas o fio marsala, que é o que a gente vai trabalhar agora, certo? Então, a gente vai fazer o nosso acabamento na cor marsala. A gente vai trabalhar agora fazendo aqui a união da nossa peça. E aí nós vamos trabalhar algumas carreirinhas de pontos baixos para finalizar. Então, a gente vai trabalhar aqui algumas carreirinhas de ponto baixíssimo e correntinha, unindo as 2 partes. Então, quando você fizer a sua primeira parte, você pode arrematar todo o seu fio. Na segunda peça, você pode arrematar todos eles, com exceção da cor marsala. E a gente vai fazer a união dessa forma aqui, unindo avesso com avesso, aqui da nossa peça. Mas, primeiramente, a gente vai puxar esse nosso fio, que está aqui para cima. E vamos trabalhar uma correntinha apenas nele ali, assim. Se você quiser usar esse lado aqui da peça, também pode, que fica bem legal, tá? Então, se você quiser usar esse lado aqui como o seu lado principal, pode usar também, tá? Eu gosto mais desse lado aqui, que acho que fica mais desenhado. Então, a gente vai unir aqui avesso com avesso. E aí, nós vamos começar aqui, eu vou puxar esse fio para cá também, assim. Bem com cuidado. Então, aqui só pra gente já puxar esse fio para cá, olha só. Puxamos aqui. Vamos fazer aqui uma correntinha, tá? Então, a gente vai unir as nossas 2 peças dessa forma. Vamos trabalhar aqui. A gente só puxou, né? Fizemos ali. Vamos fazer uma correntinha. E vamos pegar aqui o nosso ponto em bordô, aqui, no caso, na cor marsala. Pegamos nosso ponto aqui, pegamos nosso ponto lá. Trazemos nosso fio, vou segurar na agulha dessa forma para ficar mais fácil você visualizar. Fazemos um ponto baixíssimo. Uma corrente, insiro aqui no bordô ainda, aliás, no marsala, perdão, e faço um baixíssimo. Uma correntinha, agora venho aqui no cru. Um baixíssimo. Uma correntinha, ainda no cru, um baixíssimo, uma correntinha. Por que que eu tô indo 2 vezes no cru, 2 vezes no marsala? Porque aqui a gente tem 2 carreiras de cada cor, então eu preciso trabalhar 2 pontos em cada, para que fique bem certinho a minha peça. Então, aqui a gente precisa trabalhar os nossos pontos para que fique bem certinho a junção de cada um deles, certo? Então, aqui, agora, a gente vai aqui para o marsala. Olha só. Baixíssimo, uma corrente e baixíssimo. Uma corrente, agora vamos aqui no cru. Cru com cru. Baixíssimo. Uma corrente. O nosso baixíssimo também. Uma corrente, aí você vai notar que ele vai ficando dessa forma aqui, olha só. Se você quiser, você pode fazer a sua costura à mão também, na sua peça, tá?
Essa é uma opção. Então, se você quiser, você pode trabalhar dessa forma. E agora eu vou te mostrar uma outra forma de você trabalhar, que é a costura à mão. Vamos fazer dessa forma, caso você queira optar pela costura à mão. Então, caso você queira fazer a sua costura à mão, você pega a agulha de tapeçaria. A gente vai tirar aqui esse acabamento, certo? Então, aqui eu vou puxar o meu fio. Eu vou cortar aqui esse fio marsala, mais ou menos o suficiente que eu acho que dá para fazer a costura na minha peça. Se não der, depois eu arremato e corto outro fio. Mas aqui eu vou cortar mais ou menos 1 metro, tá? Eu não medi aqui, mas mais ou menos aqui vai ser 1 metro, o tanto que eu achar que vou usar aqui para minha peça, tá? E se eu não usar tudo, eu arremato também. Então, aqui a forma de fazer a costura que a gente pode fazer também, olha só. A gente passa todo o nosso fio para cá. Então, essa técnica que a gente vai fazer aqui, se chama costura invisível, onde a gente passa o nosso fio todo para lá, desta forma aqui, e a gente passa o nosso fio todo para cá. Nós passamos nosso fio todo para lá. E quando ele tá todo para lá, a gente passa o nosso fio todo para cá. Passamos nosso fio todo para lá. E a gente passa o nosso fio todo para cá. Passamos nosso fio todo para lá. E passamos todo para cá. Olha só, ele vai se unindo. E aqui, olha só como vai ficando. Perfeito. E aqui, olha só. Perfeito também, tá? Então, a gente vai fazendo essa junção, tá? E sempre bordô, aliás, marsala com marsala e cru com cru, tá? A gente vai fazendo essa junção aqui da nossa peça, bem tranquilamente, sem ter pressa na hora de fazer a costura, porque na hora dos acabamentos que a gente tem o resultado final da nossa peça. Então, a gente vai trabalhando assim, dessa forma. Eu vou costurar aqui. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para te mostrar como é que a gente vai fazer esse cantinho aqui. E aí, nós retomamos a nossa peça. Cheguei aqui no canto, então aqui nesse cantinho, a gente costura normalmente, passando o fio, certo? Aqui a gente vai costurar todos os pontos aqui da peça, também fazendo o mesmo processo. Passa o fio para cá, retorna ele todo lá para baixo, no caso, todo lá para trás. Todo aqui para frente, retornamos ele todo lá para trás. Todo aqui para frente, todo lá para trás. E assim a gente vai fazendo até chegarmos aqui nesse outro canto e vamos trabalhando até chegar nessa parte aqui. E nossa peça vai ficando com acabamento bem legal, olha só. Então a gente vai trabalhar até completar a volta. Cheguei aqui no final, completei ali essa volta aqui toda, né? Na verdade, esse espaço todo, né? A volta seria completa, mas aqui a gente tem a abertura. Então, aqui a gente vai trabalhar dando aqui uma volta desta forma, que é pra gente travar nosso fio. Aproveitando que a gente ainda tá com a agulha, a gente traz o nosso fio pra cá. Vamos pegar um ponto que a gente tá bem próximo aqui, trazer bem perto aqui para você visualizar. A gente pega um ponto que a gente tá bem próximo aqui e vamos fazer um nó aqui para travar nosso fio, para ele não soltar. E em seguida vamos esconder esse nosso fio aqui
por boa parte aqui da nossa peça. Então, a gente vai esconder bastante ele aqui, para não correr o risco de soltar, tá? De desmanchar. Então, a gente vai esconder bastantinho aqui na nossa peça, tá? E aí, a gente vai retomar aqui para a cor marsala, porque a gente vai trabalhar mais um pouquinho com essa cor. Olha só. Então, aqui é o suficiente, eu vou cortar aqui o meu fio. Pegar aqui a minha cor marsala novamente. Olha só como fica. Aqui a gente já vai tendo a estrutura para colocar nosso celular, né? E ainda sobra espaço aqui, mas eu quero aumentar ainda aqui a quantidade, tá? Aqui de pontos, né? Porque eu ainda quero terminar com a cor marsala e ainda quero aumentar aqui um pouquinho a minha peça. Então, aqui a gente vai trabalhar fazendo a laçadinha inicial. Aqui eu gosto de deixar mais comprido o fio, para que eu tenha facilidade de arrematar depois. E aqui eu vou começar em qualquer ponto. Então, eu gosto sempre de começar bem aqui na junção, né, na costura, para ficar mais fácil de eu fazer meu arremate depois. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo para começar. Aí, vou no próximo ponto aqui e trabalho outro ponto baixo. Outro ponto baixo no ponto seguinte. E assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base aqui da minha peça. A gente vai trabalhando um pontinho baixo para cada ponto, por toda aqui a volta, por toda a nossa carreira. Cheguei ao final da carreira, trabalhei aqui a volta completa. Agora nós vamos trabalhar em espiral. O que quer dizer espiral? A gente vai usar aqui um marcador, porque nós não vamos fechar a carreira. Então, chegamos aqui ao início da carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo já em cima do primeiro ponto baixo da carreira anterior, e já vamos marcar ele como o primeiro ponto da carreira. Se você não tiver marcador, pode usar fio, tá? Qualquer pedacinho de fio de outra cor ou até da mesma cor, só para você sinalizar que esse é o ponto que a gente começou, e você vai seguir trabalhando um ponto baixo novamente em cima de cada ponto. Ok? Então, nós vamos seguir trabalhando um ponto em cima de cada ponto até chegarmos ao final da carreira novamente, que é onde nós temos aqui esse marcador. Só completar um ponto baixo em cima de cada ponto. Cheguei aqui em cima do ponto, tiro aqui o meu marcador, faço um ponto em cima do primeiro ponto da carreira seguinte, coloco o marcador novamente e sigo trabalhando mais uma carreira de pontos baixos. Você vai observar aqui que não estamos fechando a carreira, apenas estamos seguindo ponto em cima de cada ponto, né? Então, aqui a gente segue trabalhando um ponto em cima de cada ponto, até finalizarmos essa carreira também. Então, observe que nós estamos aqui na nossa terceira carreira, apenas trabalhando pontos baixos, sem aumentar. Cheguei ao final da carreira, estou aqui com o meu primeiro ponto, tiro o marcador, vou fazer novamente o primeiro ponto da carreira seguinte, coloco o marcador para não me perder, e vamos trabalhar a última carreira de pontos baixos. Então, aqui a gente vai trabalhar a última carreira de pontos baixos na cor marsala. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto, vou tirar meu marcador e agora, para finalizar a carreira,
nós vamos fazer da seguinte forma. Este é o primeiro ponto da carreira seguinte. Para finalizar a carreira, eu vou pular ele, vou no seguinte, vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou puxar ele todo para frente, no mesmo ponto em que eu finalizei, vou inserir a agulha e vou puxar ele todo lá para trás. Você vai notar que esse acabamento vai ficar bem na lateral da nossa peça aqui, que não vai aparecer. E aí, a gente vai usar a nossa agulha de tapeçaria para fazer esse arremate aqui. Eu vou fazer o arremate aqui, vou colocar as minhas argolinhas aqui, vou colocar também a minha tag personalizada e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado final. E esse foi o resultado da nossa peça. Olha só que linda ela fica. Eu adoro esse detalhe. Acho que fica muito bonita. E a gente consegue colocar o celular. Ainda sobra espaço para colocar mais coisas. E aqui, como a gente fez ela em duas partes, eu não coloquei botão. Então, se você quiser colocar um botão imantado para fechar, você pode colocar. Se você quiser colocar um fechinho desses que a gente fecha aqui por fora, também pode, um botão, fica a seu critério. Eu vou deixar ele dessa forma aqui. E aí, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!